Nós temos sempre aquela confusão das memórias que são... em que há uma interferência da fotografia ou dos filmes. O meu pai filmava-nos muito e, portanto, eu tenho memórias de muito pequenina por causa das fotografias e dos filmes. E isto são memórias que não são memórias reais, são memórias das fotografias que eu me habituei a ver desde pequenina. Portanto, eu tenho dificuldade em dizer qual é a minha memória mais antiga. Tenho memórias, talvez, dos 4 anos, talvez, e memórias de brincadeiras com os meus irmãos, do ambiente da casa, de memórias das pessoas, não são memórias de situações concretas. Não me lembro disso. Como digo, há sensações que eu tenho agora e que podem estar falseadas por imagens que entretanto vi. As pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu comecei, eram extremamente exigentes em termos formais. Nós trabalhávamos ainda, era um jornal diário, e nós trabalhávamos ainda com máquina de escrever. A máquina de escrever obviamente, não havia esta hipótese que temos agora com os computadores, de fazer delete, voltar atrás, os textos ficavam sujíssimos. Nós já fazíamos os textos bastante sujos, eram as folhas, nós chamávamos os linguados, que tinham 25 linhas, e depois os chefes, quando faziam as correções, riscavam por cima, escreviam por cima, aquilo era um nojo. E depois havia umas pessoas extraordinárias, que eram os tipógrafos, que conseguiam decifrar aquilo que nós escrevíamos e que já estava tudo arriscado, etc, etc. E que corrigiam muitas vezes até erros ortográficos ou coisa assim. Era uma profissão que, entretanto, desapareceu, porque hoje em dia deixou de haver esse intermediário. Mas isto para dizer que as pessoas com quem eu comecei não só me ensinaram a parte formal, a parte técnica, como a parte ética também, a parte do respeito pelo outro, da importância da notícia, da importância de trazer algo novo e de tentar contar isso de uma maneira que seja original. É claro que há uma série de regras para o jornalismo e que nós temos que as aplicar, mas mesmo dentro dessas regras é sempre possível ter um golpe de asa, qualquer coisa. Eu penso que isso é aplicável a todos os meios do jornalismo, e eu, agora que estou a trabalhar numa agência, agora acho que já trabalhei em todos os meios, portanto em jornais diários, revistas, rádio, televisão, e agora numa agência. Só me falta a Eva do Natal, que eu gostava de fazer, porque é só uma vez por ano, e é um sonho, é o sonho de qualquer pessoa preguiçosa. Mas não só me ensinaram a parte formal e a parte ética, que foi muito importante para mim, como me ensinaram o entusiasmo por aquilo que estamos a fazer e o gosto por descobrir coisas novas e por centrar o jornalismo nas pessoas que nós encontramos, que contactamos, que conhecemos. Quer dizer, talvez para mim a coisa mais importante do jornalismo tenha sido sempre as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e que noutra profissão dificilmente teria conhecido. Eu sempre achei que o jornalista não é notícia. Aliás, é uma frase que nós costumamos dizer: o jornalista não é notícia. E portanto, tudo o que eu tentei fazer sempre no meu trabalho, espero eu que tenha sido sempre no meu trabalho, enfim, não sei, já sou jornalista há tanto tempo, posso ter feito imensos disparates e devo ter feito com certeza quando comecei. Mas foi sempre realçar as pessoas ou as histórias que eu estava a contar. Portanto, para mim, um jornalista tem que ser o mais apagado possível. E, claro, tem que ter opinião, etc., mas isso não deve transparecer e, sobretudo, o jornalista nunca deve sobrepor-se à pessoa que está a entrevistar, se falarmos numa entrevista. E penso que isso foi um erro que, durante algum tempo, teve muito peso, sobretudo em televisão, e que hoje em dia já está mais esbatido. Mas, de facto, para mim, o jornalista, numa entrevista, é uma figura que tem que estar quase, não digo subalterna, mas que tem que se apagar, tem que fazer sobressair o entrevistado. Eu aconselharia a que ninguém começasse pela televisão. A televisão faz muito mal às pessoas, no sentido que
lhes cria uma sensação de visibilidade e de importância que baralha todas as prioridades. Portanto, a primeira coisa era não começar pela televisão, começar por aquilo que é mais anónimo, começar por agência ou por jornal, trabalhar de uma maneira que a importância que a pessoa de facto tem fique no seu lugar. Eu penso que isso para mim foi muito importante, porque de facto quando eu fiz televisão já tinha 20 e tal anos de profissão e sabia qual era o meu papel. Se uma pessoa começa pela televisão e começa a ser reconhecida no meio da rua, isso altera os dados da questão. Portanto, a primeira coisa era que não começassem pela televisão, que não se levassem muito a sério, isto é, que se levem a sério, que levem a sério o trabalho, mas que percebam que o jornalista é só o intermediário, e é um intermediário importantíssimo. Quando uma pessoa dá informações, quando transmite as informações, está a ter uma arma, há quem lhe chama o quarto poder. Eu acho que não é um poder independente, porque muitas vezes é um poder manipulado, seja por quem for, mas o jornalista de facto tem um papel importantíssimo na revelação de factos, no ajudar a formar consciências, no ajudar a formar opiniões, etc. Portanto, o jornalista tem tem que levar o trabalho a sério, mas não se pode levar ele próprio muito a sério. Tem que saber que muitas vezes erra, muitas vezes faz disparates, mas que tem que pedir ajuda aos mais velhos. Hoje em dia essa situação está muito diferente, hoje em dia há muito menos o papel dos mais velhos dentro das redações. Acho mesmo que houve sobretudo uma fase, agora talvez menos, em que as chefias eram escolhidas por serem pessoas que diziam que sim a tudo, o que era um disparate completo. E houve uma fase também, essa mesma fase, em que os mais velhos foram todos afastados. Aquelas histórias dos critérios económicos e que é preciso cortar, sobretudo naqueles que ganham mais, normalmente são os mais velhos. E, portanto, fazem muita falta os mais velhos. Eu senti muito apoio nos mais velhos e, claro, refilando sempre, porque acho que isso é fundamental, pondo sempre em causa a autoridade dos outros, mas respeitar aquilo que os outros representam e perguntar. Eu acho que uma das coisas principais num jornalista é perguntar sempre, como dizia o Lenin, aprender sempre. Eu não sei, francamente, eu nunca pensei ser jornalista na vida, à parte daquelas ideias de pensar que queria ser cabeleireiro, bombeiro, essas coisas, professor, essas coisas que uma pessoa vai passando na vida. Nunca pensei ser jornalista, foi um acaso completo, mas gosto muito da minha profissão. Acho que há pessoas que nascem para algumas coisas e acho que sobretudo nas profissões mais artísticas há qualquer coisa que leva as pessoas para ali, que as impele a fazerem aquilo. Para mim, por exemplo, que escrevo porque porque tenho que escrever, para escrever uma notícia ou um texto, seja o que for, é muito estranho uma pessoa escrever porque sente esse impulso. Eu escrevo sempre para escrever qualquer coisa, para contar aquilo que vi e portanto, um escritor para mim é uma situação extraordinária. Como é que aquelas ideias aparecem, como é que aquelas coisas, as histórias fazem sentido, acho fantástico. E o mesmo em relação a todas as outras profissões mais artísticas, a pintura, a escultura, o cinema. Eu não sei se as pessoas nascem mas que ao longo da vida se vão encaminhando para qualquer coisa, acho que sim. Há pessoas que nascem para ser professoras também, não é? Todos nós tivemos professores que mais valia que tivessem escolhido outra profissão e todos nós tivemos professores que de facto eram os mestres, não é?
Portanto, eu não sei responder a essa pergunta, a não ser assim, acho que talvez haja coisas que venham no nosso ADN, talvez haja outras coisas que vêm da nossa educação, do nosso crescimento, daquilo que vamos aprendendo, e depois nós temos a obrigação também de ir estando atentos àquilo de que gostamos, àquilo que nos atrai, àquilo que fazemos melhor. Não sei. É engraçado porque no tipo de educação e de ensino que tínhamos antigamente, a questão do erro era muito penalizada. E eu aprendi precisamente no jornalismo e em contacto, sobretudo com cientistas, que são talvez as pessoas que eu gosto mais de entrevistar, que o erro é uma das coisas mais importantes que nós podemos experimentar e que é pelo erro que nós chegamos cada vez mais próximo da verdade. O avanço da ciência é sempre feito por tentativa e erro, por excluir aquilo que está errado, aquilo cujos resultados não são corretos. E, portanto, foi, no fundo, com o meu trabalho profissional e com a minha própria vida, evidentemente, que cheguei à conclusão de que o erro é muito importante. É muito importante nós, primeiro, estarmos disponíveis para errar, isto é, para arriscar, porque também só erra quem arrisca, não é? Se uma pessoa erra sem ter arriscado, é uma coisa um pouco infeliz e sem grandes resultados, mas não ter medo de errar quer dizer que uma pessoa tem coragem de arriscar e de ir para a frente e de enfrentar os problemas, e se errar, tenta fazer outra vez, tenta fazer melhor, tenta fazer de outra maneira. Portanto, para mim o erro é um dos aspectos fundamentais da minha vida. Eu não queria fazer um programa igual aos outros, que já havia imensos programas com entrevistas e geralmente só com políticos. Eu queria fazer uma coisa que mostrasse pessoas que nunca costumavam ir à televisão. E os cientistas eram pessoas que raramente iam à televisão, em parte porque os jornalistas não se interessavam, em parte porque os cientistas tinham uma linguagem muito fechada. Mas hoje em dia, a própria escola dos cientistas, enfim, estou a falar em geral, mas creio que é uma preocupação que começou em universidades americanas ou inglesas, começaram a aprender a decifrar, a traduzir as coisas para nós, pobres mortais, não é? E isso permite-nos, primeiro, perceber aquilo que eles estão a dizer, segundo, tirar de um pedestal quase inacessível aquilo que os cientistas representavam antigamente e ao mesmo tempo dar-nos uma riqueza enorme por percebermos aquilo que eles nos estão a explicar. Eu, por exemplo, lembro-me que aqui há uns tempos uma das minhas filhas tinha 11 ou 12 anos e foi comigo a uma palestra no Observatório Astronómico de Lisboa. Foi porque havia essa palestra, o diretor do observatório era meu amigo e disse-me: traz a tua filha, vais ver que ela vai gostar. E eu pensei, coitada, a miúda vai se chatear, mas enfim. Levei-a e ela, portanto, o astrónomo que esteve a falar, e que é um dos grandes astrónomos portugueses, já descobriu imensos planetas extrasolares, o Nuno Santos, explicou as coisas com uma tal clareza que foi mais fácil para ela do que para mim. Talvez, porque para mim era esquisito, eu nunca me tinha passado pela cabeça, nunca tinha tido informações sobre planetas extrasolares. Não se falava nisso antigamente. Ele explicou aquilo com fórmulas matemáticas, mas com uma tal clareza que daí a uns meses ou daí a um ano ela fez um trabalho para a escola e de memória ela lembrou-se de tudo o que ele tinha explicado. Tudo, quer dizer, do essencial. E aquilo de que ela não se lembrava bem, ela enviou um e-mail a esse cientista que estava no Chile a fazer observações e que lhe respondeu e que lhe deu as explicações. Isto é, a ciência hoje já não é aquilo que nós pensávamos que era. Hoje nós temos acesso aos próprios cientistas. Basta um e-mail e eles respondem. E o facto de eles saberem traduzir aquilo que eles sabem para nós,
encurta muito a distância entre nós. Eu acho que antigamente se pensava muito, penso que hoje ainda há muita gente que gosta de dizer coisas difíceis, de uma forma difícil, uma linguagem cifrada, porque isso lhes permite pensar que têm o poder de ter aquela ciência, aquela sabedoria. Mas penso que é um raciocínio exatamente ao contrário. O facto de um cientista saber transmitir permite que as pessoas tenham compreensão do fenómeno, daquilo que ele está a explicar e, portanto, está a potenciar aquilo que é o próprio poder que ele tem, digamos, a informação que ele tem. Mas tanto os cientistas como os arquitetos, quando são bons, são muito transversais, são muito abertos, isto é, eu posso explicar, por exemplo, num arquiteto é muito simples, o arquiteto, aquilo que faz, nunca pode cingir-se só ao desenho da casa, ele tem que ter em conta todo o ambiente, tudo o que vai ser posto lá dentro. Lembro-me de uma vez ter entrevistado o arquiteto Cisa Vieira e dele me ter dito que o mais difícil de tudo era pôr janelas, porque era no momento em que punha as janelas que estava a fazer a relação entre o exterior e o interior. Isso era uma coisa que a mim nunca me tinha ocorrido, naturalmente, mas de facto é muito fácil fazer um desenho pensando no exterior, adaptando-se ao exterior, não é? É muito fácil imaginar o interior, mas depois as janelas, se a janela está mal, a coisa não funciona e tem que funcionar tanto para dentro como para fora. Portanto, agora generalizando aquilo que é um arquiteto ou um cientista, eu acho que são de facto pessoas que têm a cabeça muito treinada para pensar, muito ginasticada. A inspiração é uma coisa que nós não conseguimos explicar. É claro que há aquela frase de que o trabalho é sobretudo o suor, o trabalho que fazemos, e depois a inspiração é um bocadinho, não é, que vem. A inspiração é aquilo, é o golpe de asa, é aquilo que está para além daquilo que é a regra. É qualquer coisa que surge de repente, ou surge... É um milagre. Eu sei que tive duas experiências em televisão com o António Lobo Antunes e ambas foram muito estranhas, porque ele assume uma pose e diz o contrário daquilo que se espera, etc. Portanto, talvez ele tenha sido uma das pessoas que mais me surpreenderam e mais me baralharam. Mas sim, talvez tenha sido ele a pessoa mais... Agora, não me lembro exatamente o quê. Posso tentar reproduzir. Houve um momento em que eu lhe perguntei uma coisa relacionada com o facto de ele ser psiquiatra. Perguntei-lhe... disse-lhe que achava que ele era uma pessoa que compreendia muito bem as pessoas com problemas psiquiátricos, e ele disse-me, mas porquê? Eu? Porquê? Disse, bom, porque é psiquiatra. Portanto, sendo psiquiatra, naturalmente, é uma pessoa que conhece melhor os doentes mentais do que uma pessoa comum. Ele disse, está a falar de doentes mentais do hospital. Está bem. Eu pensei que estava a falar da Assembleia da República. É claro que isto era uma resposta absurda, não é? Absurda. E deixou-me ao mesmo tempo que me estava a dar vontade de rir, estava a deixar-me furiosa, porque achei que ele estava a desconversar comigo. E, portanto, tive que perceber naquele momento que tinha que me controlar, apesar de ter vontade de lhe bater, tinha que não lhe bater e tinha, no mínimo, que ter vontade de rir, porque era uma situação cómica, não é? O conhecimento é aquilo que nos distingue dos animais, acho eu. É aquilo que nos leva desde pequeninos a perguntar o porquê, sempre. Geralmente quando se pergunta porquê, quando já somos crescidos, é porque já sabemos mais ou menos porquê. Mas havia um grande psicólogo, que era o João dos Santos, psiquiatra, peço desculpa. O João dos Santos tinha um programa na rádio, teve em tempos um programa na rádio extraordinário que se chamava Se Não Sabe Porque é que Pergunta. E, porque geralmente quando nós fazemos a pergunta já estamos a saber alguma coisa. E o conhecimento é de facto aquilo que nos leva a perguntar porquê, e é uma coisa que é fundamental fazermos até ao fim da vida. Perguntar porquê. E tentar saber mais.
Não, não nos darmos por satisfeitos com aquilo que sabemos. Nunca acharmos que sabemos já tudo. Eu acho que só pensamos que sabemos tudo quando temos 14 ou 15 anos, mais ou menos. Nessa idade achamos que sabemos tudo. E ainda bem que somos assim. Insuportáveis, mas somos assim. E depois começamos a perceber que não sabemos e vamos tentando saber sempre mais. E, enfim, esperemos que saibamos mais ao longo da vida, cada vez mais. Talvez uma das pessoas mais importantes na minha vida tenha sido o meu avô paterno. E ele ensinou-me muitas coisas, para além de fazer as coleções de cromos comigo e de me levar ao circo, ensinou-me muitas coisas perante a vida, que têm a ver com a inteireza, talvez seja essa a palavra, com o não virar a cara aos problemas e com o tentar sempre dar o melhor, mas sem estar a fazer grande alarde disso. Portanto, estar na vida de uma forma que não é ter os focos das luzes. Agora estou cheia de luzes em cima, mas pronto. Ter o foco das luzes em cima de nós, mas fazer aquilo que nós achamos que deve ser feito. Muito mais do que aquilo que nós achamos que os outros vão pensar de nós. Por exemplo, a minha mãe tinha muito esse espírito do o que é que as pessoas vão pensar. Acho que era uma coisa muito tradicional. Não é aquilo que as outras pessoas vão pensar de mim que me vai levar a fazer isto ou aquilo. É aquilo que eu penso que devo fazer. Uma coisa cómica que o meu avô me ensinou, porque tinha estado preso durante o regime fascista e o pai dele tinha sido deportado, exilado e tinha tido a vida basicamente estragada pelo regime. Ele dizia-me: uma pessoa deve fazer sempre aquilo que acha que deve fazer, e se for uma coisa que é ilegal ou que é fora das regras, tem a obrigação de não ser apanhado. Tem que ser mais esperto do que os polícias ou do que seja quem for que quer impedi-lo de fazer. E, portanto, isso é uma coisa que eu acho muito importante num regime de ditadura ou na vida em geral. Eu acho que não andei a fazer disparates nem ando a fazer malefícios, mas não é preciso que as outras pessoas saibam. É preciso que nós façamos aquilo que achamos que devemos fazer. A morte é o fim. É o fim. O José Saramago dizia, talvez seja a frase que mais me toca na forma como eu entendo a morte, que é, de facto, num momento uma pessoa está, no outro momento não está. E é o absoluto, não está mesmo. Acabou. É claro que podemos dizer que fica na recordação das pessoas, que fica no coração das pessoas, que fica nas coisas que fez e que deixou feitas, etc. Mas na verdade não está lá. Acabou. E penso que todas as pessoas que já passaram por mortes de pessoas próximas sabem o que isso é. No momento a pessoa está lá, no outro momento deixou de estar. E é irreversível. E é irreparável. Enquanto todas as outras coisas, todos os problemas que às vezes nos afligem, não têm importância nenhuma, na maior parte das vezes, todos esses problemas são reparáveis ou são pouco importantes, ou seja o que for. A morte é o fim. Acabou. E para mim é só isso. Naturalmente, o que eu posso dizer é que as figuras familiares mais marcantes neste momento são os meus filhos, não é? Mas há sempre as figuras do pai e da mãe, de uma mãe muito maternal e de um pai muito infantil e divertido. E já falei há bocado do meu avô, mas eu conheci 3 dos meus avós e todos eles me marcaram de maneiras diferentes. As duas avós eram mulheres muito seguras e muito
não eram autoritárias, eram seguras, eram mulheres com opiniões fortes e decididas. E o meu avô paterno era, talvez de todas as figuras, o mais caloroso, o mais avô, naquilo que eu imagino que um avô deve ser. Era o que nos ensinava as coisas e que era capaz de largar tudo para ir tratar de nós. Que me deu cabo dos dentes porque era médico quando eu tínhamos uma brincadeira, eu dizia que tinha 2 dentes e ele arranjava-me um torrão de açúcar. Ele era médico, portanto não era propriamente um troglodita, era uma brincadeira. É verdade que me estragou os dentes todos. Mas era também a pessoa que era capaz de atravessar a cidade para me ir ajudar a fazer os trabalhos de casa, porque dizia que eu tinha uma letra horrível, que era verdade. Portanto, era uma pessoa capaz de largar tudo para me ajudar. Eu vivia na Bélgica quando foi 25 de Abril, tinha ido para lá, na altura era casada e o meu marido tinha desertado, e o meu avô foi das poucas pessoas que foram lá visitar-me a Bruxelas, e foi quando houve 25 de Abril, ele telefonou-me a dizer que voltasse e que tinha a casa dele à disposição. Portanto, era a pessoa que estava disposta a ajudar sempre. A minha mãe também era assim. Era daquelas pessoas que não sei como é que ela fazia, mas estava sempre disponível. Trabalhava imenso e, no entanto, estava sempre disponível. Portanto, talvez essas 2 pessoas tenham sido as que me marcaram mais no passado e que ajudaram mais a formar a minha maneira de ser. Envelhecer é aquilo que nós pensamos que nunca nos vai acontecer e que acontece aos outros, que nós vamos observando nos outros. Eu tenho uma vantagem que é ter muitos irmãos e, portanto, aquela coisa dos 40 anos e dos óculos, dos olhos, basicamente aquela história de cada vez estarmos a olhar para as coisas mais longe, a focar mais longe. Foi uma coisa que fomos observando uns nos outros à medida que fomos envelhecendo. E, portanto, é uma coisa que nos acontece mesmo. E que nós sentimos sempre que o nosso corpo não está a corresponder àquilo que o nosso espírito é. Mas eu acho, quer dizer, é evidente que uma pessoa tem pena de envelhecer, tem pena que o corpo deixe de reagir, de responder como respondia quando tínhamos 20 anos e que uma pessoa fica com saudades desses tempos e com saudades de ter a vida toda pela frente. Mas é verdade que eu acho que quando tinha 20 anos era ignorante, era parva, era convencida, etc. Portanto, sinto-me melhor com a idade que tenho, sinto-me melhor pessoa do que era naquela altura. E, enfim, há uma grande vantagem no facto de envelhecer, também relacionada com os olhos, é que, como vemos muito pior, não vemos bem as rugas e essas coisas que aparecem. Portanto, acho que isso é uma coisa que a natureza faz com muita sabedoria, não reparamos. E portanto, acho que não vale a pena tentar, quer dizer, acho que devemos manter uma vida saudável, essas coisas todas que dizemos, mas que não devemos fazer disso uma obsessão e que não devemos pôr o tempo a andar para trás, quer dizer, esticar a pele, etc. Não vale a pena. Talvez das mulheres mais bonitas que eu alguma vez vi, nunca vi pessoalmente, mas no cinema, é a Vanessa Redgrave, e acho que cada vez está mais bonita, como o Paul Newman foi cada vez mais bonito até morrer, porque as rugas lhe dão aquilo que a vida lhes trouxe e, portanto, isso é uma coisa que na juventude não há, que é o ter vivido.